Fala galera, tudo bem? Meu nome é Michael, sou nutricionista esportivo. Vou abordar aqui para vocês como fazer um book consciente, abordando estratégias nutricionais que promovam um melhor aproveitamento de ganho de massa magra e o menor ganho de gordura possível. Vem com a gente! Bom galera, é o seguinte, durante o processo de book, o off-season que é chamado, o atleta ou o indivíduo que é praticante de musculação, ele busca ganhar mais massa muscular possível para depois ele realizar outro processo chamado cut, que a gente já abordou em outros vídeos, que seria o processo de perda de gordura para ele ficar mais condicionado possível. Só que tem um porém, algumas pessoas têm a observação que o book ele é um processo na qual o indivíduo ele pode comer desenfreadamente e ganhar o máximo de peso possível, independente se esse peso é gordura ou massa muscular. E isso não é legal. Por quê? Primeiramente, esteticamente não fica bonito. Por mais que ele esteja numa fase de ganho de peso, de ganho de massa muscular, de melhoras de ponto fraco muscular, não vai ficar esteticamente bonito um indivíduo com uma quantidade de gordura alta. Então, o que é adequado nesse processo é que indivíduos que fazem e realizam um processo de book fiquem na margem de 12 a 14% de gordura no máximo. Isso falando de homens. De mulheres, de 17 a 19% de gordura durante a fase de booking, certo? Então é importante salientar que o booking não quer dizer ganhar peso adoidado, independente da composição corporal. É importante então a gente ter essa ressalva, importante ter essa atenção para não ganhar tanta gordura nesse processo. Segundo ponto, temos que também separar indivíduos que usam recursos ergogênicos e indivíduos que não usam. Indivíduos que usam recurso ergogênico têm maior facilidade de ganhar massa muscular e maior facilidade de perder gordura, mesmo em fase de off-season, de booking. Por quê? O uso de esteroide, alguns indivíduos que usam ainda fármacos termogênicos ou até beta-agonista, tende a aumentar a resistência no ganho de gordura e facilitar o ganho de massa muscular. Então temos que separar também essas comparações, porque às vezes indivíduos naturais se baseiam em dietas de indivíduos hormonizados que fazem dietas e bookings mais sujos. Lógico que vai dar errado. Por quê? Esse indivíduo tem uma maior vantagem metabólica comparado com o indivíduo natural. E como a gente pode melhorar e por que não é interessante fazer um book sujo? Bom, primeiro, quando a gente está num processo de grandes quantidades de consumo calórico, o que acontece? A gente tende a ter uma diminuição na sensibilidade à insulina. E o que isso quer dizer? Que a nossa resposta à insulina fica prejudicada, facilitando então um ganho de gordura. Por isso que é importante a gente fazer da forma mais limpa possível. Inclusive envolve até o consumo de tipo de carboidrato de baixo e alto índice glicêmico e carga glicêmica. Então nessa fase seria importante você priorizar os carboidratos com uma carga glicêmica menor e com mais fibras, ok? Por mais que seja um pouco mais difícil, devido ao fato do poder cetogênico desses alimentos, seria interessante você priorizar para manter a sensibilidade de insulina melhorada a priori, certo? Por exemplo, priorizar aveia, pão integral, batata doce, mandioca, são alimentos que contêm uma quantidade de fibra maior, facilitando então que o indivíduo tenha uma sensibilidade à insulina melhor. Então tente priorizar alimentos com melhor qualidade. O consumo de frutas, vegetais também deve ser mantidos durante esse processo. Existe um fenômeno chamado resistência anabólica. O que seria isso? Assim como a sensibilidade à insulina diminuída prejudica, aumentando o ganho de gordura, ela também atrapalha no ganho de massa muscular. Então não quer dizer que você comendo mais e mais e mais, liberando mais insulina, que você vai ganhar massa muscular proporcionalmente. Então por isso que é importante a gente se preocupar com essa sensibilidade à insulina. Por isso que não quer dizer que quanto maior o consumo calórico e o maior o consumo de carboidratos, proteínas, gorduras, maior o seu ganho de massa muscular. Então a nossa preocupação com manter a sensibilidade à insulina é não ganhar tanta gordura e também ter um maior aproveitamento de massa muscular. E como a gente faz isso, além de ter um consumo de alimentos de melhor qualidade com carboidratos ricos em fibras. Dietas também com periodizações calóricas e de carboidratos. Esse tipo de estratégia é uma estratégia coringa que ajuda quase sempre. Por quê? Porque ele mantém o indivíduo com a sensibilidade à insulina melhorada devido às alterações de carboidrato que você faz na dieta. Assim ele não tem disparos de insulina constantemente e, consequentemente, ele não desenvolve rapidamente uma resistência à insulina, ou seja, ele não diminui rapidamente a sensibilidade dele. Por isso que é importante a gente fazer essas variações calóricas e minimizar o consumo de lixos durante o período de booking, certo? Por exemplo, indivíduos que estão numa fase de off-season podem fazer 3 a 4 dias de superávit calórico com alta quantidade de carboidrato. O que seria alta quantidade de carboidrato?
Isso daria de indivíduo para indivíduo, mas pode variar de 4 gramas, 5 gramas por quilo peso até 10 gramas por quilo peso, certo? Ou de 50% até 70% da ingestão calórica total dele só de carboidrato. A gente tem que ter essa atenção para que o indivíduo tenha um melhor aproveitamento. Segundo ponto, durante a semana tu pode fazer variações no consumo de carboidrato. Por exemplo, 3 dias com alto carboidrato e 1 a 2 dias com baixo carboidrato, que aí você pode baixar ou pela metade ou até mesmo 2/3 da quantidade total. Então por isso que é importante a gente fazer essa ondulação na dieta, facilitando o processo que o indivíduo acaba minimizando esse desenvolvimento na resistência à insulina. Michael, mas nesses dias de baixo carboidrato ou de baixa caloria, eu não vou catabolizar? Não, não vai, porque a perda de massa muscular ela é crônica e um dia só não vai atrapalhar o seu ganho de massa muscular. Mas 1 a 2 dias é o suficiente até para melhorar a sua sensibilidade à insulina. Então, por isso que é importante a gente ter essa visualização de forma mais contextual no metabolismo, que a gente consegue otimizar o processo. Semelhante ao processo, por exemplo, do cut, quando alguns dias são suficientes para você conseguir fazer o processo de desidratação do indivíduo. A mesma coisa a gente faz com essas oscilações de carboidrato e calorias. Você não vai perder massa muscular fazendo 1, 2 dias de baixo carboidrato ou de baixa caloria. Mas você pode piorar muito a insulina, a sensibilidade à insulina, fazendo dias constantes, sem intervalos. Então, por isso é importante. Outro ponto, as pessoas tendem a achar que estagnou por não estar ganhando mais peso. Lembre-se, não é somente o peso que deve ser nosso parâmetro. A avaliação da composição corporal também é muito importante nesse caso, não somente no caso de emagrecimento, mas no caso de ganho de peso também. Justamente porque na hora que você estagna no ganho de peso, quando você força a barra para ganhar mais peso, saiba que boa parte desse peso que você vai ganhar adicional é água e gordura. Então você tem um limiar de ganho que no decorrer do processo, assim como o emagrecimento, ele diminui, ele segue um platô. Então você tem um ganho que é mais abrupto, mais brusco no começo, depois ele vai estagnando. É normal. Se você forçar isso, você ganha peso? Ganha, mas em gordura. Aí não é legal. Então por isso que é importante a gente saber respeitar essa variação. Entenda que o peso não significa ganhar massa muscular, assim como perder peso não significa perder gordura. Somente. Então, a gente tem que entender que nesse processo a gente vai ter uma estagnação, a gente tem que respeitar esse processo e trabalhar gradativamente para aos poucos ir ganhando mais e mais massa muscular, só que de uma maneira mais expressiva. O importante é que a gente tenha saldo positivo nesse processo. No começo você tem uma quantidade maior de ganho, porém, no decorrer do processo a quantidade é menor e expressiva. O seu corpo tende a se adaptar mais rápido. Por isso que é importante a gente ter esse critério um pouco mais crítico, para a gente não acabar se iludindo com peso e querer forçar a barra comendo mais e mais calorias, mais e mais lixo, ganhando mais e mais gordura e ficando esteticamente nada agradável. Bom, galera, é isso. Espero que tenham gostado. Se gostou, dá um like, dê uma força pra gente, se inscreva no canal. Aqui na tela vai estar o meu Instagram, o Instagram da Iridio, para qualquer dúvida, comentário, sugestão. Abaixo vai estar o site da Iridio, caso queira comprar nossos produtos. Vocês são bem-vindos. Agradeço a Academia Gigo por fornecer o espaço para a gente estar produzindo materiais de qualidade para vocês. Até a próxima, muito obrigado, tamo junto!